Olá, boa tarde, já decolamos, você viu aí? Está no ar mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda Rio Preto, pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades, digamos, do mundo. Esse programa também é transmitido pelo Facebook, entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas participa do nosso programa. Interage conosco para enviar perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazer críticas, observações, o que você quiser fazer. E a gente está sempre estimulando você a fazer isso. A gente gosta de você fazendo isso aqui no Opinião Cidade. Sejam, portanto, todos muito bem-vindos. No programa de hoje, nós vamos falar de um assunto muito importante, de um assunto complicado, ao mesmo tempo importantíssimo para a sociedade. E para isso estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade o jornalista Alain de Abreu. O Alain é o autor do livro Cocaína, a Rota Caipira, lançado já há alguns meses, divulgado já em várias regiões do Brasil, eu sei que está fazendo um grande sucesso, e a partir de hoje o Alain participa de uma exposição, de uma noite de autógrafos do livro, no Rio Preto Shopping, de hoje até dia 15, é isso, Alain? Dia 15. Dia 15, exatamente. Uma boa oportunidade das pessoas adquirirem o livro, conversarem com o Alain, tomarem contato sobre isso. Cocaína, a Rota Caipira. Alain, eu sei que foi um trabalho de fôlego seu, né? Um trabalho de jornalismo investigativo, que deve ter consumido alguma coisa em torno de 5 anos de sua vida, etc., do seu trabalho profissional. Como é que foi isso? O resultado final foi um belo catatal, né? Um livro de umas 600, 700 páginas. Uma coisa... Pois é um livro um pouquinho grande, 800 páginas. 800 páginas. 800 páginas. Mas bacana, né? Então, pois é, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, conversando com você. Realmente, assim, foi um trabalho de fôlego meu, né, de 5 anos. Eu já lido com esse tipo de cobertura jornalística já tem mais de 10 anos, né, mas de 5 anos para cá eu decidi que seria o caso de sistematizar essas informações que eu já tinha e também eventualmente as que eu iria colher na forma de livro, porque o narcotráfico ele é um fenômeno social e criminológico extremamente complexo, né? Extremamente complexo. Então foi um trabalho muito exaustivo de reunir documentos, de fazer entrevistas, de muitas viagens e você organizar isso na forma de uma narrativa jornalística que soasse agradável para o público, né, para o leitor. Né? O sabor do texto, né? Aquela o sabor coisa do texto, isso é muito importante. Fundamental para não soar um tratado acadêmico, uma ata, né? Exato. E o resultado, eu não li ainda, não tive a oportunidade ainda, mas o resultado deve ter sido fantástico, né, Alain? Realmente você revela coisas que precisavam ser reveladas, né? As pessoas precisam saber dessas coisas todas, que o tráfico está muito próximo da gente, né? Sim, exato. Não está lá nos morros do Rio de Janeiro só, não, né? Está em todo lugar. Pois é, a gente, pela grande mídia, a gente vê muito os efeitos do tráfico na ponta final, que, como justamente você falou, a violência no Rio de Janeiro, isso é muito nítido, né? Também em São Paulo. Mas o que nem todo mundo sabe é que o interior de São Paulo e a região onde a gente está aqui, a região de São José do Rio Preto, é vital para o tráfico de cocaína, justamente porque é uma passagem obrigatória da cocaína que sai dos países vizinhos e vai para esses centros consumidores e gera toda essa violência. Então, é interessante notar como operam os grandes barões da droga a partir da nossa região, né? Isso é o que me motivou a escrever o livro, né? Eu comecei a me deparar com essas operações da Polícia Federal e me chama muito a atenção, como jornalista, as histórias de glória e ruína envolvendo os grandes barões da droga, né? É isso que me motiva e eu acho que é isso que trata o livro, é disso que trata o livro fundamentalmente, né? Como a cocaína ela proporciona uma glória estupenda em pouco tempo por conta do valor econômico que ela tem, e como isso, via de regra, sempre traz ruína no final da história. Essa gangorra acaba sendo da essência do exato. Né? Depois eu tenho comentado isso, refletindo sobre o livro agora, que ele está um projeto fechado e maduro. O livro não trata só de narcotráfico, mas da ganância do ser humano. O ser humano é ganancioso.
né? E ele procura no narcotráfico satisfazer essa ganância, porque eu não trato do pequeno tráfico no livro, né? É o tráfico das grandes rotas, das grandes logísticas, né? Tá. Eu ia fazer uma pergunta sobre isso. A gente sabe, os pais de família, as pessoas todas estão muito preocupados numa cidade como São José do Rio Preto, por exemplo, com a proximidade dos traficantes em relação aos próprios filhos, etc. A gente está muito preocupado com isso. E é claro que deve ter que existir uma grande estrutura de distribuição para que isso chegue nesse local, né? Mas o livro não trata exatamente dessa capilaridade, né? Não é, porque seria impossível, assim, abordar tudo isso, né? Ficou com 800 páginas, eu tendo foco só no atacado. No atacado, partir para o varejo. Mas de fato, é inegável, a gente vê, é nítido de 15 anos para cá, 20 anos para cá, a maior abrangência, né, das drogas. As drogas tomaram conta de todos os estratos sociais, algo que antes era restrito talvez às classes mais baixas, e isso eu me lembro muito bem. Hoje, qualquer cidade, pois é, exato. Eu sou de Ouro Preso, então eu lembro na minha infância em Ouro Preso, a droga que havia em alguns segmentos sociais era a maconha só. Depois de 20 anos para cá é que a gente vê essa ascensão, esse predomínio maior de outras drogas. A cocaína, as anfetaminas, enfim. Pois é, vários tipos de drogas, a todo momento estão surgindo novas drogas, né? E a juventude muito exposta a isso, e paralelamente a isso a gente vê as escolas com uma educação pública muito ruim, de modo geral, né? E o que facilita a entrada da droga nesse meio. Então a gente vive um contexto social muito grave. Erlan, não sei se aborda essa vertente por um lado, mas sobre o problema, mas, por exemplo, não se trata de um problema a ser combatido exclusivamente pelas autoridades policiais, pelos organismos de segurança, né? Tem uma série de outros fatores que devem contribuir, interagir com isso. Pois é, de fato, você tem toda a razão, Rei. Eu acho que o exemplo mais clarividente disso é um exemplo atualíssimo, que são as UPPs no Rio de Janeiro, as Unidades de Polícia Pacificadora, né? O projeto do Mariano Beltrame, inclusive o Mariano Beltrame é um personagem do livro, porque antes de ser delegado, ele trabalhou como agente policial, inclusive aqui em Rio Preto, pouca gente sabe disso. Ele trabalhou secretamente aqui em Rio Preto durante 5 anos, combatendo quadrilhas de tráfico. Era a especialidade do Mariano Beltrame, o combate ao narcotráfico, como policial, né? E o projeto de UPP dele, na teoria, era muito interessante, porque a ideia era levar uma polícia mais próxima do cidadão dessas favelas do Rio, e na sequência você levar os seus serviços sociais, serviços públicos, escolas, unidades de saúde. Isso não foi feito. Fazer o Estado estar presente. O Estado levar o Estado lá. O papel do Estado, né? Exato, isso não foi feito, e agora está se retroagindo, né? As UPPs são um modelo falido hoje no Rio de Janeiro, justamente porque faltou levar não só a polícia, mas os outros serviços sociais junto. Né? É uma grande epidemia social, com certeza, é uma epidemia. Está muito espalhado, está muito... Antes havia focos, até mesmo em Rio Preto, né? Bairros da Zona Norte, que era comum haver isso desde os anos 80, né? E hoje não é mais assim. Né? Hoje há bocas de fumo, como se fala, né, popularmente, há bocas de fumo na cidade inteira. Sem dúvida. Atingindo todas as classes sociais, exatamente, os estratos sociais. Exatamente. Essa que é a complicação. Pois é, exatamente. Alain, e como essa droga passa por aqui? Ela sai de países vizinhos do Brasil, não é isso? É uma grande logística, né? Passa por estradas, por avião? O meio preferido dos traficantes sempre foi o avião, por conta do risco menor de apreensão, né? Então, aeronaves pequenas, Cessnas, Sênecas, né? Esses aviões eles saem dos países vizinhos, Paraguai e Bolívia principalmente, abarrotados com droga, né? Eles modificam o interior do avião, só deixando o banco do motorista, tirando todos os outros bancos para caberem drogas. Então uma aeronave dessa leva até 600 quilos de cocaína, né? E eles até fazem algo até arriscado, que eles colocam um tambor de querosene de aviação do lado do banco do piloto, e em pleno ar o piloto ele suga com aquela mangueirinha, como a gente fazia para abastecer carro, né? E suga com a mangueirinha o combustível, coloca do tambor para o motor e alimenta o avião com combustível em pleno voo para aumentar a autonomia dele, para ele voar, às vezes para ele conseguir cumprir esse trajeto.
algo extremamente amador e arriscado, né? Os pilotos eles ganham muito bem para fazer isso, tem pilotos especialistas em fazer isso lá naquela região de Ponta Porã, e eles trazem essa droga, ela sai de lá e chega aqui nessa região de Ribeirão, também é muito usada, Bauru, onde o relevo é muito plano, Isso. né? O tempo é bom boa parte do ano, né? Normalmente, e há muita plantação de cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar usa pulverização agrícola. Então, para isso, há muitas pistas nos canaviais. Eles usam essas pistas e é muito difícil para a polícia combater esse tráfico. Então, o avião chega, em 2 minutos, 3 minutos é descarregada a droga, porque já há pessoas esperando com caminhonete em solo, e o piloto nem desliga o motor, e de lá ele já toma voo de novo e volta para Bolívia e Paraguai. E essa caminhonete, ela segue. Parte da droga fica aqui para consumo entre o interior, mas a maior parte segue para São Paulo, Rio de Janeiro ou Porto de Santos, onde ela é exportada para a Europa. Puxa vida, temos um negócio Eles escondem em containers, em cargas lícitas, né? E levam e exportam para a Europa. É um esquema muito grande também, né? Há máfias europeias envolvidas nisso também, né? A máfia italiana é muito presente. Tem uma máfia italiana, a 'Ndrangheta, ela atua muito fortemente no tráfico de cocaína e já teve bases, inclusive na região de Campinas. Alan, você chegou a conversar com alguns desses barões, chegou a ter contatos com eles? Eu imagino que não se consegue fazer um trabalho como esse aí, além dessa pesquisa árdua que você... Sem ter também um grande acervo de boas fontes que você já vem colecionando há muito tempo, ao longo de muitos anos, para desfrutar da confiança dessas fontes. Tem que ser assim, né? Claro, com certeza. Alguns deles eu entrevistei, mas muito poucos, porque não estão aí pra falar, 90% não fala, não admite nem que é traficante, né? Embora tenha sido condenados judicialmente e tal, né? E às vezes até que eles topam falar, infelizmente o governo estadual barra a entrada dos jornalistas nos presídios, onde eles, via de regra, estão às vezes, né? Então houve casos assim, né? Um grande traficante colombiano, ele topou falar comigo, aceitou falar comigo, mas o Estado barra, alegando razões de segurança e tal. É uma coisa um pouco obscura, né? A gente nem entende muito o que isso interferiria na segurança, mas enfim, não há muito o que fazer, né? Agora, para construir esses personagens, né, para um livro, eu tinha que saber muitos detalhes de histórias saborosas. Exatamente para o texto ganhar nessa riqueza. O texto ganhar riqueza e ganhar atratividade, né, para seduzir o leitor. Então, aí eu contei com a Polícia Federal me ajudando, a Polícia Civil, Militar, né, as polícias, enfim. Eu tive muita ajuda deles, e também, às vezes, com familiares de traficantes. Tem uma história muito interessante que eu sempre gosto de citar, uma modelo catarinense que se mudou para Rio Preto, isso em 2000, meados de 2000, uma menina linda, 17 anos na época, e aqui numa churrascaria, numa beira de estrada, aqui em Rio Preto, na Washington Luiz, ela foi cooptada por um gerente de um grande barão da droga, de um rapaz de Americana, e foi levada para Rio Claro, e assim mergulhou no tráfico. E quando a polícia foi deflagrar a operação, eles encontraram quase 1 tonelada de cocaína pura num rancho em Rio Claro. Só que por algum motivo essa modelo, o marido que é o cooptador e um bebê que eles tinham recém-nascido, souberam com antecedência da operação e fugiram e nunca mais foram encontrados, né? Isso foi em 2003. Então são 16 anos, eu tenho contato com a família. Hoje a família mora em São Paulo. A família é muito abalada com isso, que não há nenhum indício, nenhum sinal de nada. Nem de que estejam vivos, por exemplo. Nem de que estejam vivos. E a menina é linda, você vai ver fotos dela no livro, inclusive, que tem um anexo de fotos no livro. Uma menina maravilhosa, é uma pena. Então é um drama, esse é o drama que é a mensagem que eu quero passar, né? De que a glória é só aparente, né? O fim sempre é trágico. De todas as histórias, o fim é trágico. O tráfico não afeta apenas e tão somente o usuário final, não. Afeta todo mundo, é uma mancha, é uma coisa complicada. É uma mancha, exato. Puxa vida. Alan,
Agora tem uma pergunta que eu tenho que te fazer. Claro. E você não está com medo, não, cara? E aí? Sim, todo mundo me faz essa... Você consegue viver normalmente, sair, entrar no seu carro, sair, entrar numa... Pois é, assim, eu tomei alguns cuidados, né? Assim, toda a produção do livro, tudo que está escrito no livro, Rei, é tudo embasado em documentos, evidente, porque eu sempre tive noção de que é um assunto sensível, né? Então vai afetar, vai contrariar interesses muitos e as pessoas vão se... E também alguns outros cuidados de não expor a família, né, claro, em rede social, esse tipo de coisa, eu tenho tomado cuidado. Graças a Deus, até agora não houve nada, né, não tive problema nenhum. Né, pelo contrário, a aceitação foi muito boa da sociedade, dos órgãos de repressão ao tráfico, né? Então, assim, o que eu tenho acolhido do livro até agora é só positivo, são efeitos positivos. Tem alguns casos de como é que fica a repressão ao tráfico? Por exemplo, você citou agora há pouco um caso de alguns traficantes que receberam a informação de que haveria uma batida ou coisa assim, as pessoas vão embora, né? E a polícia também pode estar envolvida em algum problema? Há casos. Deve ser bem complicado isso, né? Pois é. O livro meu tem 29 capítulos. 2 capítulos são abordando a corrupção policial. Porque o tráfico ele é um crime continuado, né? É diferente de um homicídio, que a pessoa vai lá, ela mata e o crime acabou ali. Né? Ou um roubo, que Agora, o tráfico não, é um crime que se perpetua, é um negócio. Então, o traficante ele se perpetua no tempo com o seu negócio. E isso possibilita com que a polícia o sequestre, eventualmente, o prenda, mas em vez de seguir os trâmites legais de uma prisão, exige a propina para liberá-lo, porque sabe que ele é traficante. E, eventualmente, até desvie parte da droga que apreende. Então, eu cito alguns exemplos no livro de casos assim. Infelizmente, a droga é uma maldição tão grande que ela também seduz as pessoas que deveriam combatê-la. Ela vem com... Puxa vida. Bacana. Alain, bom, você está fazendo, a partir de hoje, então, no Rio Preto Shopping, uma noite de autógrafo ali. Você vai receber o Domingos Meirelles. Domingos Meirelles, um jornalista de televisão muito conhecido no Brasil, hoje na TV Record, né? Presidente, está na presidência da Associação Brasileira de Imprensa. Justamente. Uma pessoa muito importante em relação a isso. Até que comentei com você, ainda bem que pessoas como o Domingos Meirelles estão presidindo instituições tão importantes quanto a ABI, por exemplo. Bacana que ele vem aqui. Pois é. Ele teve alguma participação nisso? Eu sei que você teve... Há pouco tempo eu vi uma postagem do juiz Sérgio Moro para você, você publicou no jornal, ele falando sobre... Ele atuou como juiz em algum caso que você cita aí. Fala um pouco sobre essas pessoas todas que estão envolvidas aí. Sim, o Sérgio Moro, para começar pelo fim, o Sérgio Moro, ele é um protagonista do livro também, porque umas 3 ou 4 operações da Polícia Federal que eu cito no livro, foram julgadas por ele antes da Lava Jato ainda, né? E eu encaminhei o livro a ele, e ele leu, ele gostou muito, e aí eu pedi para ele, se fosse possível, para ele que me mandasse uma foto já, claro, com uma estratégia de divulgação do livro, óbvio. Lógico, eu sei que ele seria um garoto propaganda poderoso, né? Sem dúvida. E ele aceitou de bom grado, foi educadíssimo comigo, e foi muito, muito bacana, muito gratificante essa experiência também, né? De ter uma pessoa como o Sérgio Moro elogiando o livro, né? Isso foi muito bacana. Ele se tornou hoje uma referência de bons costumes do Brasil, vamos dizer assim. Pois é. E o Domingos tem uma história com o livro, claro. E quando eu estava começando a apuração do livro, eu conversei com ele, né, sobre isso, sobre esse projeto que eu tinha, e ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele me perguntou quantas páginas eu já tinha escrito. E naquele momento, não havia nem um ano ainda que eu havia começado esse projeto, não me lembro, mas era um pouco mais de 100 páginas, talvez. Ele falou, olha, Alain, eu aprendi uma coisa na minha carreira de escritor. Livro, para ser bom, tem que parar em pé. É verdade. E eu nunca me esqueci daquilo lá, e com isso eu falei, poxa, então bacana, eu vou me aprofundar na história o máximo que eu puder. E o livro para em pé hoje. Com certeza ele para em pé. Então, aí depois, claro, eu o convidei para escrever o prefácio da obra, ele é o prefaciador do livro. Poxa, que legal. Tem uma história no jornalismo, inclusive ele cobriu a morte do Pablo Escobar, por exemplo, na Colômbia. Ele tem uma história também como jornalista, em coberturas contra o crime organizado, né? Uma pessoa especial, pessoa
maravilhosa, assim. O Domingos é uma gentileza ímpar. E ele vai estar aqui hoje à noite, né, no evento do Rio Preto Shopping, hoje, dia 1º de setembro, a partir das 19 horas até as 22. Eu vou estar com uma sessão de autógrafos do livro, em frente à Livraria Saraiva, e também com uma exposição de fotos do livro. Isso que eu ia te perguntar, sobre as fotos, né? Pois é. São 28 fotos sobre o livro, algumas inéditas, todas legendadas, contextualizadas, né? São algumas fotos fortes, impactantes, mostrando os efeitos de violência do tráfico. Mas o intuito é um pouco esse também, é chocar o cidadão, é fazer com que o cidadão se mobilize também nessa guerra às drogas, né? A questão é essa mesmo, a mobilização da sociedade, né? Exato. Não tem como tentar se sair desse impasse social que a gente chegou sem uma mobilização da sociedade. Eu estou vendo agora, atualmente, por exemplo, a Rede Globo está apresentando uma telenovela no horário nobre que está tratando desse assunto, inclusive da cooptação de pessoas aparentemente inocentes que vão sendo envolvidas de repente... E isso acontece muito na vida real. Deve ser isso, né? A ficção sempre se espelha na vida real. Claro. Pois é. Bacana, Alain. Eu queria agradecer muito a sua presença mais uma vez. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando. É sempre assim. Quando a prosa é boa, o tempo acaba logo. Mas vamos reafirmar o convite para as pessoas comparecerem ao Rio Preto Shopping a partir de hoje, né? Hoje, 1º de setembro. Em frente à Livraria Saraiva. A Livraria Saraiva do Rio Preto Shopping. A partir das 19 horas até as 22, eu estarei lá. O Domingos Meirelles também. E haverá também um coquetel lá, né? Uma música e tal. Vai ser um evento muito bacana. Convido a todos os interessados aí que compareçam e prestigiem e se informem um pouco mais sobre esse problema social tão grave que Sem dúvida. Quem quiser, inclusive, adquirir o livro, ali vai ter condições de fazer isso. Vai, claro, a livraria vai estar disponibilizando, a estante já está repleta de exemplares lá da Saraiva e vai ser um prazer estar atendendo cada um que aparecer lá. Alain, teve um momento, uma curiosidade que sempre me assalta quando a gente fala de escrever alguma coisa de vulto como essa que você está escrevendo, né? Eu tenho a impressão que envolvido, contaminado pelas emoções de estar produzindo aquilo, eu tenho a impressão que você nunca pensa em terminar. Você fala assim, não, vamos continuar, vamos fazendo. Chega uma hora e tem que falar, peraí, tem que dar um ponto final. Né? Há um momento do ponto final, isso tem que ser feito, né? Isso, Rei, é uma ótima pergunta essa. É impressionante, assim, porque a minha estratégia era apurar as informações, reunir os documentos e ir escrevendo paralelamente. Eu não conseguiria reunir todos os documentos. Claro. Foram mais de 80 mil páginas de documentos. Ficaria impraticável depois. Impraticável. Então, e você acabou se viciando nesse processo, porque você quer mais e mais e mais. E chegou um momento que eu pensei, poxa, será que isso não vai acabar nunca mais? Né? Não vai, porque essa é uma obra aberta, né? O tráfico vai continuar, ele vai ter que ser atualizado, né? Já tem coisas aqui que precisam ser atualizadas. Próximas edições vai haver atualizações. Justamente. Mas é engraçado que o livro, ele te fala quando ele está pronto. Ele fala para o autor, ele fala, olha, eu estou pronto, estou maduro, agora é a hora. E ele falou para mim isso. No ano passado, ele falou, olha, por aqui está ótimo. Né? É isso. Então era o momento, a gente sente isso, a gente sente. Bacana, muito legal. Alain, muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, um prazer estar aqui, muito bom. Um prazer sempre nosso. E vem sempre que você quiser para a gente continuar conversando, não só sobre temas tão relevantes quanto esse, mas sobre outros temas todos. É bom falar, inclusive falar mal dos outros. Vai ser um grande prazer estar aqui, vai ser um grande prazer. Obrigado, viu, Alain? Obrigado. Um grande abraço. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente, segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.